Mal sabia eu que aquele dia, que começou como tantos outros, com o peso do mundo nos ombros e o sorriso forçado no rosto, mudaria minha vida para sempre. A loja de departamento Grandes Oportunidades era meu palco de batalha diário, e o senhor Oliveira, meu gerente, o carrasco particular que parecia ter como missão de vida tornar a minha um inferno. Mas algo estava prestes a acontecer. Algo que eu jamais poderia prever. Uma reviravolta que me faria questionar tudo, e que ainda hoje me tira o fôlego só de lembrar. Meu nome é Mariana, e há 3 anos eu visto o uniforme azul marinho e o crachá de vendedora desta gigante do varejo. Não era o emprego dos meus sonhos, claro, mas pagava as contas e me permitia sonhar. Meu verdadeiro objetivo era a gerência. Eu estudava à noite, fazia cursos online de liderança e gestão, devorava livros sobre o assunto. Observava atentamente os outros gerentes, os bons e os ruins, aprendendo com cada um. E o Sr. Oliveira era uma aula magna do que não fazer. Ele era um homem de meia-idade, com uma calvície que tentava disfarçar com um penteado impossível e um olhar permanentemente azedo. Para ele, funcionários eram números, e eu, Mariana, parecia ser o número que ele mais gostava de subtrair à dignidade. Seu sadismo era quase palpável. Uma nuvem escura que pairava sobre todo o nosso andar. Mariana! A voz dele ribombou pelo setor de eletrônicos, fazendo-me encolher instantaneamente, como sempre acontecia. Eu estava atendendo um casal de idosos, explicando com a paciência de Jó as diferenças entre 2 modelos de televisão, tentando ignorar a dor nas costas da última vez que tive que descarregar caixas porque o estoquista sumiu. Largue isso aí e venha aqui agora! Pedi licença ao casal, sentindo o rosto queimar de vergonha sob seus olhares compreensivos, mas constrangidos. Sim, Sr. Oliveira. Perguntei, tentando manter a voz firme ao me aproximar de sua mesa improvisada no meio do salão. Uma tática, para intimidar e exibir seu poder para quem quisesse, ou não quisesse, ver. Esta pilha de relatórios era para estar na minha mesa às 8 da manhã. Ele rosnou, apontando para uma montanha de papéis que eu nem sabia que existiam. Já são quase 10. O que você acha que está fazendo aqui, um piquenique? Ou será que a senhorita estava ocupada demais sonhando acordada com promoções que nunca virão? Mas, senhor, tentei argumentar, a voz já vacilando. O senhor me pediu para cobrir o caixa do térreo das 7 às 9, porque a Sílvia faltou. E depois o senhor mesmo me designou para ajudar os clientes no setor de televisores, porque o Ramos está de atestado. Sem desculpas, Mariana. Incompetência tem nome e sobrenome, e parece que é o seu. Ele gritou, e vários clientes se viraram para olhar, alguns com pena, outros com aquela curiosidade mórbida que as pessoas têm por desgraças alheias. Senti as lágrimas ameaçando brotar, mas as engoli com um esforço hercúleo. Chorar na frente dele? Nunca. Seria dar-lhe mais munição. Quero isso na minha mesa em 30 minutos, ou pode começar a procurar outro emprego. E não pense que seu sorrisinho de boa moça vai te salvar sempre. Respirei fundo, o ar parecendo pesado e hostil. Sim, senhor. Peguei a pilha, que pesava 1 tonelada, e me dirigi ao pequeno escritório nos fundos, sentindo os olhares de pena dos meus colegas e os curiosos dos clientes. Era sempre assim. Qualquer erro, real ou imaginário, era motivo para uma humilhação pública. Ele parecia ter um prazer sádico em me diminuir, em minar minha confiança, talvez porque soubesse do meu desejo de crescer na empresa. Talvez ele visse em mim uma ameaça. Naquele mesmo dia, mais tarde, a situação se repetiria, mas de uma forma que plantaria uma semente de mudança, embora eu não soubesse na hora. Uma cliente, elegantemente vestida e com um ar de quem mastigava limões azedos desde o café da manhã, começou a me tratar com um desprezo palpável. Eu estava no setor de perfumaria, tentando explicar as notas de um lançamento. Um perfume, caro que eu jamais poderia comprar. Querida, você não entende nada de perfumes, não é? Ela disse com um sorriso condescendente, borrifando o testador no ar com um gesto de enfado. Preciso de algo exclusivo, algo que você, com esse seu salário mínimo, jamais poderia comprar ou apreciar. Chame alguém que entenda, por favor. A forma como ela disse salário mínimo fez meu estômago revirar. Antes que eu pudesse responder, mantendo meu profissionalismo a duras penas,
Uma voz masculina, calma e firme, soou ao nosso lado. Com licença, senhora, mas acredito que a vendedora está sendo extremamente profissional e paciente. Talvez a senhora devesse reconsiderar o tom com que trata as pessoas que estão apenas tentando fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Virei-me, surpresa. Era um homem de aparência simples, vestido com jeans e uma camiseta básica, cabelos castanhos um pouco desalinhados e um olhar. Um olhar que transmitia uma serenidade e uma autoridade inesperadas. Ele não parecia ser o tipo de cliente que frequentava a seção de luxo, observando atentamente, quase como se estivesse analisando cada detalhe. A cliente bufou ultrajada, jogou o perfume na bancada e saiu pisando duro, resmungando algo sobre gente sem classe e serviço péssimo. Obrigada, eu disse, genuinamente agradecida ao homem. Não precisava se incomodar, estou acostumada. A última parte saiu antes que eu pudesse conter. Ele sorriu, um sorriso tímido que iluminou seu rosto de uma forma surpreendente. Não foi incômodo algum. Ninguém merece ser tratado daquela forma, não importa o quão acostumada esteja. Ele me olhou por um instante a mais. Um olhar que me deixou um pouco sem graça, uma espécie de reconhecimento, e depois se afastou, misturando-se aos outros clientes. Não pensei mais nele naquele dia. As humilhações do Sr. Oliveira e os clientes rudes eram infelizmente parte da rotina. Mas aquele breve momento de defesa, vindo de um completo estranho, ficou guardado em algum canto da minha mente, uma faísca de algo que eu ainda não entendia. O que era? Algumas semanas depois, o Sr. Oliveira anunciou em uma reunião matinal, com seu habitual tom de desprezo. Temos um novo estoquista começando hoje. O nome dele é Carlinhos. Espero que vocês o ajudem a se integrar, especialmente você, Mariana, já que vive enfiada no estoque organizando as coisas, em vez de estar vendendo. O veneno em sua voz era palpável, e o olhar que ele me lançou fez um arrepio percorrer minha espinha. Quando Carlinhos apareceu, meu queixo quase caiu. Era o mesmo homem que me defendera da cliente arrogante. Ele usava o uniforme simples de estoquista, um pouco grande demais para ele, e parecia um pouco perdido, olhando ao redor com uma curiosidade genuína. Quando nossos olhares se cruzaram, ele me deu o mesmo sorriso tímido, mas desta vez acompanhado de um brilho de reconhecimento. Mariana, não é? Ele perguntou, estendendo a mão. Sua voz era a mesma, calma e firme. Sou o Carlinhos. Prazer em conhecê-lo, Carlinhos, e obrigada mais uma vez pelo outro dia. Senti meu rosto corar levemente. Não foi nada, ele repetiu, mas seus olhos diziam que ele se lembrava bem. Nos dias que se seguiram, Carlinhos se mostrou um colega de trabalho surpreendentemente eficiente e, mais importante, uma pessoa incrivelmente gentil. Ele era quieto, observador, mas sempre pronto a ajudar, mesmo nas tarefas mais ingratas. Dividíamos o horário de almoço na minúscula copa dos funcionários, um cubículo abafado com uma mesa bamba e 2 cadeiras desparelhadas. Nossas conversas começaram, tímidas, falando sobre o trabalho, sobre o clima, sobre o trânsito infernal. Aos poucos, com a convivência diária, fomos nos abrindo mais. Contei a ele sobre meu sonho de ser gerente, sobre meus estudos noturnos, sobre as dificuldades financeiras que minha família enfrentava desde que meu pai adoecera e perdera o emprego. Falei sobre como o Sr. Oliveira parecia ter um prazer especial em me atormentar. Ele ouvia com uma atenção que me comovia, fazendo perguntas pertinentes, oferecendo palavras de incentivo que soavam genuínas, não apenas frases feitas. Você tem todas as qualidades de uma líder, Mariana, ele disse um dia, enquanto dividíamos um sanduíche de queijo que mal dava para um. Sua paciência com os clientes, mesmo os mais difíceis, sua dedicação, sua forma de tratar os colegas, mesmo quando o ambiente é hostil. O Sr. Oliveira é cego se não vê isso, ou talvez veja e tenha medo. Corei. Obrigada, Carlinhos. Você é muito gentil, mas às vezes acho que ele nunca vai me deixar em paz. Ele, por sua vez, falava pouco sobre si. Dizia que estava buscando um recomeço, que precisava entender como as coisas funcionavam de baixo para cima, que tinha tido alguns negócios que não deram certo no passado. Eu não o pressionava. Sentia que havia uma tristeza velada em seu olhar às vezes. Uma história não contada. Uma bagagem que ele carregava em silêncio.
Sua inteligência e a forma como ele parecia entender as engrenagens da loja, mesmo sendo apenas um estoquista, às vezes me deixavam com uma pulga atrás da orelha, uma sensação de que havia mais nele do que ele deixava transparecer. A perseguição do Sr. Oliveira não diminuiu, pelo contrário. Ele parecia farejar qualquer sinal de que eu poderia estar tendo um momento de paz. Certa vez, um lote de produtos chegou com as etiquetas de preço trocadas, um erro claro do centro de distribuição. Mas claro, a culpa recaiu sobre mim. Mariana, sua incompetente! Ele berrou no meio do salão. Você que conferiu essa entrega ontem. Agora temos que remarcar tudo, perda de tempo e dinheiro por sua causa. Eu nem tinha tocado naquela entrega. Tinha passado o dia anterior inteira presa no caixa, cobrindo outra colega. Tentei explicar, mas ele não quis ouvir. Menos desculpas, mais trabalho. Fui para o estoque, sentindo as lágrimas de raiva e frustração queimarem meus olhos. Carlinhos me encontrou lá, tentando organizar as caixas enquanto disfarçava o choro. Ele não disse nada, apenas pegou uma caixa pesada da minha mão e a colocou na prateleira. Eu vi que você estava no caixa o dia todo ontem, ele comentou casualmente. O supervisor de logística, o Jonas, foi quem recebeu essa carga. Mais tarde, discretamente, Carlinhos mencionou o fato ao Jonas, que, sendo um homem justo, assumiu o erro perante o Sr. Oliveira. O gerente não me pediu desculpas, obviamente, mas seu olhar para mim ficou ainda mais carregado de ressentimento, como se eu tivesse conspirado contra ele. Outra vez, uma cliente especialmente difícil, daquelas que parecem existir apenas para testar os limites da paciência alheia, fez uma reclamação formal sobre mim, alegando que eu a tinha tratado com desdém e má vontade, porque ela pediu para ver uns 20 pares de sapatos e não levou nenhum. O Sr. Oliveira me chamou à sua sala com um sorriso malévolo. Mariana, Mariana, parece que você não aprende, não é? Mais uma reclamação. Vou ter que te dar uma advertência por escrito. 3 dessas e é rua, você sabe. Eu tinha sido a epítome da paciência com aquela mulher, sorrindo enquanto ela transformava a seção de calçados num campo de batalha. Carlinhos, que estava organizando o estoque próximo e ouviu toda a interação, discretamente conversou com outra vendedora, a Luana, que também tinha presenciado a cena. Luana, encorajada por ele, foi até o RH e deu seu depoimento, corroborando minha versão. A advertência foi suspensa, mas o Sr. Oliveira me olhou como se eu tivesse roubado algo dele. Você tem sorte que seus coleguinhas te protegem, ele sibilou. Mas sua sorte vai acabar. A gota d'água, antes do grande desastre, foi quando eu preparei com todo esmero uma vitrine promocional para o Dia das Mães. Passei horas arrumando cada detalhe, seguindo o manual de merchandising à risca. No dia seguinte, ao chegar, encontrei a vitrine revirada, produtos fora do lugar, um verdadeiro caos. O Sr. Oliveira me esperava com os braços cruzados. Olha a sua obra de arte, Mariana. Que relaxo, que falta de profissionalismo. Parece que um furacão passou por aqui. Nossos clientes merecem mais respeito. Eu jurei que tinha deixado tudo perfeito. Mais tarde, Carlinhos, com seu olhar observador, notou marcas de rodinhas de um carrinho de limpeza próximo à vitrine, um modelo que só a equipe da noite usava e um pequeno broche caído no canto. Um broche que eu sabia pertencer a uma das faxineiras que tinha um histórico de pequenos descuidos. Ele não acusou ninguém, mas me mostrou, e nós dois sabíamos que não tinha sido culpa minha. Mas para o Sr. Oliveira, eu era a culpada, sempre. Ele me fez refazer tudo, sob seu olhar crítico e seus comentários sarcásticos. Certa vez, o gerente me acusou injustamente de ter quebrado uma peça de mostruário caríssima no setor de eletrônicos. Eu sabia que não tinha sido eu, pois mal havia entrado naquele setor naquele dia, mas ele não quis me ouvir. Vai ser descontado do seu salário, Mariana, e considere-se com sorte por não ser demitida. Voltei para a copa arrasada, as lágrimas, finalmente vencendo minha resistência. Carlinhos me encontrou assim. Ele não disse muito, apenas sentou-se ao meu lado e me passou um lenço de papel. Sua presença silenciosa era mais reconfortante do que 1000 palavras. Não foi você. Não. É? Ele perguntou baixinho depois de um tempo. Não. Solucei. Eu nunca faria isso. Eu tomo tanto cuidado. Ele quer me destruir, Carlinhos. Eu acredito em você, ele disse.
e sua voz era tão firme, tão convicta, que me deu um pingo de esperança. Vamos pensar em algo. No dia seguinte, misteriosamente, a câmera de segurança que cobria aquela sessão e que o Sr. Oliveira jurava estar quebrada há meses e que por isso não poderia provar minha inocência, voltou a funcionar. As imagens recuperadas por um técnico da matriz que estava de passagem mostravam claramente um cliente adolescente desastrado derrubando a peça e saindo de fininho. O Sr. Oliveira teve que engolir suas acusações, embora não tenha me pedido desculpas. Ele apenas me olhou com mais raiva ainda, como se a culpa fosse minha por ele ter sido pego em sua injustiça. Eu sabia, no fundo do meu coração, que Carlinhos tinha algo a ver com aquilo. Como? Eu não fazia ideia. Ele apenas sorriu quando agradeci, dizendo que às vezes as coisas simplesmente se resolvem. E foi naquele momento, enquanto ele me olhava com uma intensidade que me desarmava, que um pequeno alarme soou na minha cabeça, um aviso sutil que eu ignorei para meu futuro espanto. A forma como ele parecia saber mais do que demonstrava começava a desenhar um padrão intrigante. Nossa amizade se estreitava a cada dia. Descobrimos gostos em comum. Filmes antigos, música popular brasileira, longas caminhadas em parques, embora ele dissesse que não tinha muito tempo para isso ultimamente. Ele me contava sobre livros que lia, sobre ideias de negócios que achava interessantes, sobre a importância de tratar bem as pessoas. Parecia muito mais culto e informado do que sua posição na loja sugeriria. O Sr. Oliveira, claro, não via nossa aproximação com bons olhos. Ele começou a pegar ainda mais no meu pé e no de Carlinhos também, embora de forma mais sutil com ele, talvez por ele ser homem, ou talvez por Carlinhos ter uma calma que o desarmava. Mariana, por que está de conversinha com o estoquista? Em horário de trabalho? Ele vociferava, mesmo que estivéssemos no nosso horário de almoço. E você, Carlinhos, menos papo e mais serviço. O estoque não vai se organizar sozinho. Se continuar de amizade com gente improdutiva, vai acabar se contaminando. Carlinhos nunca revidava. Ele apenas baixava a cabeça e voltava ao trabalho. Mas eu via a tensão em seus ombros, a mandíbula cerrada. Por minha causa, ele também estava se tornando um alvo. Carlinhos, talvez seja melhor a gente se afastar um pouco aqui na loja, eu disse um dia preocupada durante um rápido café. Na copa. Não quero que você se prejudique por minha causa. O Sr. Oliveira está te marcando. Ele me olhou e havia algo em seu olhar. Uma mistura de tristeza e determinação. Mariana, não se preocupe comigo. Eu sei me cuidar. E não vou deixar de ser seu amigo por causa de um tirano como o Oliveira. Suas palavras aqueceram meu coração, mas também aumentaram minha apreensão. Sua presença se tornou um bálsamo, mas também uma fonte de crescente preocupação. O Sr. Oliveira parecia farejar qualquer fagulha de felicidade em seus funcionários para apagá-la. E nossa crescente proximidade não passou despercebida. A tempestade estava se formando, e eu, ingênua, só via o sol da amizade que Carlinhos me oferecia sem perceber as nuvens escuras que se acumulavam no horizonte, prenunciando algo que mudaria tudo. Eu sentia um nó no estômago, uma premonição de que algo terrível estava prestes a acontecer, algo orquestrado para me atingir no meu ponto mais vulnerável. E de alguma forma, eu sabia que Carlinhos, meu único aliado, seria crucial, embora não soubesse como nem porquê. Então, o dia fatídico chegou. Cheguei para trabalhar e o clima estava estranho, pesado. Meus colegas me olhavam com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Alguns desviavam o olhar. O Sr. Oliveira estava em sua mesa, com um sorriso triunfante que me gelou a espinha até a raiz dos cabelos. Era o sorriso de quem finalmente ia dar o bote final. Mariana, na minha sala. Agora, ele disse, a voz pingando uma satisfação cruel que ele mal tentava disfarçar. Meu coração começou a bater descompassado, como um tambor descontrolado. O ar pareceu fugir dos meus pulmões. Segui-o até seu pequeno escritório, um cubículo ainda menor e mais opressor que a copa. 2 seguranças da loja já estavam lá dentro, parados como estátuas, o que aumentou meu pânico. Senti minhas pernas fraquejarem. Sente-se, ele ordenou apontando para a cadeira desconfortável diante de sua mesa. Temos um problema muito sério, Mariana. Um problema que envolve você diretamente. E desta vez, nem seus amiguinhos vão poder te ajudar. O que aconteceu, senhor? Gaguejei,
a boca seca. Ontem à noite. Ele começou saboreando cada palavra, os olhos brilhando de malícia. Após o fechamento da loja, uma quantia considerável de dinheiro sumiu do cofre principal. Mais precisamente R$ 10.000. R$ 10.000! Arregalei os olhos, o sangue gelando nas veias. Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu fechei o caixa do meu setor e fui embora como sempre. As câmeras de segurança da área do cofre estavam convenientemente desligadas. Uma falha técnica, que pena, ele disse com ironia. Mas ele fez uma pausa dramática, inclinando-se para a frente. Descobrimos que apenas 3 pessoas tinham a combinação do cofre secundário, onde a chave do principal fica guardada durante a noite. Eu, o subgerente que está de férias na Europa, e você, Mariana, que teve acesso à combinação na semana passada para cobrir o fechamento do caixa enquanto a supervisora estava doente e precisou da chave reserva. Um frio percorreu minha espinha. Era verdade. Eu tive acesso. Tinha sido uma emergência e a supervisora me passou a senha por telefone pedindo sigilo. Mas eu jamais... E, curiosamente, ele continuou, o sorriso se alargando de forma doentia. Encontramos isso no seu armário esta manhã, durante uma revista de rotina. Um dos seguranças, com uma expressão impassível, colocou sobre a mesa um envelope pardo. O Sr. Oliveira o abriu com um floreio e espalhou notas de R$ 100 sobre a madeira. Exatos R$ 2.000. Uma pequena parte do montante? Talvez um adiantamento pessoal para seus projetos? Isso não é meu! Exclamei, levantando-me abruptamente, o corpo tremendo. Eu não sei como isso foi parar aí. É uma armação. Eu nunca roubaria nada. As lágrimas vieram com força total desta vez, quentes e amargas. Eu estava sendo acusada de roubo, o pior pesadelo de qualquer funcionário. Claro que é o que você diria. Ele zombou, recostando-se na cadeira vitorioso. Infelizmente para você, as evidências são contundentes. Mariana, você está demitida por justa causa, por roubo. E sugiro que colabore com a polícia, que já está a caminho para te levar. Talvez uma confissão alivie sua barra. Polícia? Demitida? Presa? Minha vida estava desmoronando diante dos meus olhos. Meu sonho de ser gerente, meu sustento, minha reputação, o nome da minha família, tudo indo pelo ralo por causa de uma armadilha cruel e calculada. Olhei para o Sr. Oliveira, para seu rosto exultante, e a raiva se misturou ao desespero e a uma sensação avassaladora de impotência. Ele tinha conseguido. Ele finalmente ia me destruir. Eu não fiz isso, gritei, a voz embargada pelo choro e pela indignação. Eu sou inocente. Alguém colocou esse dinheiro lá. Foi você. Poupe seu fôlego, querida, disse o Sr. Oliveira com falsa compaixão. É o fim da linha para você. Adeus, Marianazinha. Nesse momento, a porta do escritório se abriu com um rangido e Carlinhos entrou. Seu rosto estava sério. Seus olhos, normalmente gentis, faiscavam com uma fúria contida. Ele não usava o uniforme de estoquista, mas sim uma camisa social e calças escuras, roupas que eu nunca o tinha visto usar. Sr. Oliveira, o que está acontecendo aqui? Ele perguntou, apunte, voz surpreendentemente firme e alta, ecoando na pequena sala. Carlinhos, o que você está fazendo aqui? E que roupas são essas? Isso não é da sua conta, estoquista. Saia imediatamente. O gerente ordenou, visivelmente irritado com a interrupção de seu triunfo. Eu acho que é da minha conta, sim. Quando uma funcionária honesta e trabalhadora está sendo acusada injustamente de um crime que não cometeu. Carlinhos retrucou, avançando para dentro da sala. Os seguranças se moveram, tensos, mas ele ergueu uma mão num gesto contido e eles pararam, subitamente confusos e hesitantes. Como ousa? Bradou Oliveira, levantando-se. Ela foi pega com a mão na botija. O dinheiro estava no armário dela. Fim de papo. Um dinheiro que convenientemente apareceu lá? Não é, Sr. Oliveira? Disse Carlinhos, o tom de voz ficando gelado, quase ameaçador. Assim como as câmeras do cofre convenientemente pararam de funcionar. Mas o senhor se esqueceu de uma coisa fundamental. Existem outras câmeras na loja. Câmeras que o senhor não controla e das quais aparentemente nem desconfiava. O Sr. Oliveira empalideceu ligeiramente, uma sombra de incerteza cruzando seu rosto antes confiante. Do que você está falando, seu insolente? Que outras câmeras?
Estou falando das câmeras do sistema de segurança terciário, aquele instalado recentemente pela matriz para auditorias internas e controle de qualidade, aquele que grava em nuvem em tempo real e não pode ser desligado ou adulterado localmente. Carlinhos tirou um tablet da mochila que sempre carregava. Uma mochila que eu nunca tinha dado muita atenção, mas que agora parecia conter o mundo. E elas mostram uma pessoa muito interessante entrando na área dos armários dos funcionários tarde da noite, depois que todos foram embora. Uma pessoa com acesso irrestrito e chaves para todos os armários. Ele virou o tablet para nós. Imagem era cristalina. O Sr. Oliveira olhando furtivamente para os lados, abrindo meu armário com uma chave mestra e colocando o envelope pardo dentro. Depois, as imagens o mostravam na área do cofre, desligando o disjuntor da câmera local antes de prosseguir. Meu queixo caiu. O ar faltou em meus pulmões. Era a prova. O Sr. Oliveira ficou branco como papel, depois vermelho de fúria e pânico. Isso é uma montagem! Uma farsa! Esse tablet é falso! Ele gaguejou apontando um dedo trêmulo para o aparelho. Não é não, Sr. Oliveira, disse Carlinhos, sua voz agora carregada de uma autoridade que fez todos na sala, inclusive eu, prenderem a respiração. E também temos as gravações que mostram o senhor retirando o dinheiro do cofre e escondendo-o em sua maleta pessoal. E, mais interessante ainda, as planilhas de desvio de estoque que o senhor tem manipulado nos últimos 6 meses, totalizando um prejuízo de quase R$200 mil para a empresa. Tudo documentado, com cópias enviadas para o departamento jurídico e para a polícia. O gerente desabou na cadeira sem palavras, o rosto contorcido em uma máscara de pânico e derrota. O castelo de cartas dele tinha desmoronado. Eu olhava de Carlinhos para o Sr. Oliveira, completamente atordoada. Como Carlinhos sabia de tudo isso? Como ele tinha acesso a essas informações? Quem era ele, afinal? O estoquista tímido e prestativo tinha se transformado em um acusador implacável e incrivelmente bem informado. Carlinhos se virou para mim, e seu olhar suavizou instantaneamente, a fúria dando lugar à preocupação. Mariana, você está bem? Eu apenas assenti, incapaz de formular uma frase. O choque era grande demais. Seguranças, disse Carlinhos, agora se dirigindo aos 2 homens que pareciam tão perplexos quanto eu. Por favor, acompanhem o Sr. Oliveira até a sala de espera. A polícia está realmente a caminho, mas não para a Mariana. E, por favor, recuperem a maleta dele. Os seguranças, agora olhando para Carlinhos com um novo respeito e uma dose considerável de medo e confusão, agarraram o Sr. Oliveira pelos braços. Ele não ofereceu resistência. Parecia um boneco de pano, derrotado. Quando eles saíram, levando o gerente balbuciante, ficamos apenas eu e Carlinhos na sala. O silêncio era pesado, carregado de perguntas não ditas. Eu estava tremendo, uma mistura de alívio indescritível, choque profundo e uma confusão avassaladora. Carlinhos, comecei, a voz ainda trêmula. Como você fez isso? Quem é você? Por que está vestido assim? Ele suspirou, passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu já tinha visto tantas vezes. Mas agora tudo parecia diferente, como se eu estivesse vendo-o pela primeira vez. Mariana, ele começou, e seu tom era sério, quase solene, mas com uma gentileza que me acalmou um pouco. Eu preciso te contar a verdade. Meu nome não é apenas Carlinhos, quer dizer, é Carlos, mas... Ele hesitou, buscando as palavras certas, o olhar fixo no meu. Meu nome completo é Carlos Alberto Vasconcelos. Vasconcelos. O nome me era familiar, muito familiar. Era o nome do fundador e dono de toda a rede de lojas Grandes Oportunidades. O homem misterioso, bilionário, raramente visto em público, que comandava um império varejista. O nome que estava bordado em nossos uniformes. Meu cérebro demorou alguns segundos dolorosos para processar a informação. Olhei para ele, para suas roupas agora elegantes, para seu semblante sério e depois para a lembrança do sorriso tímido do Carlinhos estoquista. As 2 imagens não se encaixavam. Você é o dono? Perguntei, a voz um fio quase inaudível. Ele assentiu lentamente, os olhos nunca deixando os meus. Sim, Mariana, eu sou o dono.
Um turbilhão de emoções me atingiu com a força de um trem desgovernado. Raiva, decepção, humilhação de uma nova forma. Sentia-me enganada, usada, observada como um rato de laboratório. Aquele homem que se tornara meu amigo, meu confidente, a pessoa que me defendia nas sombras e me dava esperança, era tudo uma mentira? Uma farsa elaborada para espionar os funcionários, para brincar de chefe secreto? Por quê? Consegui perguntar. As lágrimas voltando, mas agora de mágoa e confusão. Por que mentiu para mim? Para todos nós? Isso tudo foi um jogo para você? Uma diversão? A dor em meu rosto pareceu atingi-lo fisicamente. Ele deu um passo em minha direção, mas eu recuei instintivamente, o que o fez parar. Não, Mariana, por favor, não pense isso. Ele disse, a voz carregada de urgência e uma sinceridade que me confundiu ainda mais. Não foi um jogo. Nunca foi sobre enganar você. Eu precisava ver a realidade da minha empresa com meus próprios olhos. Ouvia muitos relatórios, muitas planilhas, mas sentia que estava perdendo o contato com as pessoas que realmente fazem este lugar funcionar todos os dias. Queria entender os desafios, as dificuldades, as injustiças que aconteciam longe dos escritórios luxuosos da diretoria. E precisava se passar por um estoquista para isso? Mentir sobre quem você é? Observar a gente como se fôssemos insetos? Retruquei. A amargura em minha voz era palpável. Minha cabeça girava. No começo, sim, era a única forma de ter uma visão imparcial, sem que as pessoas agissem diferente por saberem quem eu sou. Eu observei muitas lojas, muitos funcionários. Mas aqui eu conheci você. Ele fez uma pausa, e seu olhar era tão intenso, tão sincero, que me fez hesitar, minha raiva começando a dar lugar a uma perplexidade dolorosa. Eu vi sua dedicação, sua ética de trabalho, sua bondade, mesmo sofrendo nas mãos daquele homem. Vi seu sonho, sua luta diária, sua resiliência. E Mariana? Ele engoliu em seco, e seus olhos brilharam com uma emoção que eu não conseguia nomear. Eu me apaixonei pela pessoa incrível que você é. Pela Mariana verdadeira, a que sorria mesmo cansada, a que ajudava os colegas, a que sonhava alto mesmo com tudo contra ela. Não pela vendedora que tentava agradar o chefe ou o dono da empresa. Meu coração parou. Depois disparou. Apaixonou-se? Aquilo era mais do que eu conseguia processar em um único dia. O dono da empresa, um bilionário, apaixonado por mim, a vendedora humilhada, parecia um roteiro de filme. Eu não planejei isso. Ele continuou, a voz mais suave, quase um apelo. Eu não planejei me aproximar tanto, nem desenvolver sentimentos tão fortes e tão rapidamente. Mas aconteceu. Cada conversa na copa, cada sorriso seu, cada vez que você compartilhava seus sonhos e frustrações comigo, aquilo era real para mim, Mariana. Era o Carlos, não o Carlinhos estoquista, que estava ali, admirando você e se apaixonando por você a cada dia. E doía ver o que você passava, sem poder intervir abertamente sem estragar tudo. Olhei para ele, para seus olhos suplicantes, tentando encontrar algum sinal de falsidade e de zombaria, mas só via uma sinceridade dolorosa e uma vulnerabilidade que desarmava. A lembrança de sua gentileza constante, de seu apoio silencioso, de como ele parecia realmente se importar com meus pequenos dramas diários. Será que aquilo tudo não poderia ser apenas uma atuação impecável? Mas por quê? Quando vi o que o Oliveira estava armando, ele prosseguiu, a voz recuperando um pouco da firmeza. Eu precisei agir. Não podia deixar que ele destruísse você, não depois de tudo. Tive que revelar minha identidade antes do previsto, antes do que eu gostaria, mas não me arrependo se isso significou te proteger e te livrar daquela injustiça. As peças começaram a se encaixar, lentamente, dolorosamente. A forma como ele resolveu o problema da peça quebrada, seu conhecimento sobre as câmeras e os sistemas da loja, sua calma e autoridade repentinas. Tudo fazia sentido agora, de uma forma assustadora e ao mesmo tempo estranhamente reconfortante. O Carlinhos que eu conhecera não era uma invenção completa. Era uma faceta do Carlos Vasconcelos, uma faceta que ele me permitira conhecer, de perto,
talvez a mais verdadeira dele. A polícia chegou alguns minutos depois, levando um Sr. Oliveira completamente desmoralizado e algemado. Outros diretores da empresa também apareceram, rostos pálidos e chocados ao verem o grande chefe, Carlos Vasconcelos, ali, no meio daquela confusão, e ainda mais chocados com a situação toda. Nos dias que se seguiram, a loja foi um turbilhão de boatos e especulações. Carlos, ainda me custava chamá-lo assim e olhá-lo nos olhos sem sentir um misto de vergonha e raiva, assumiu temporariamente a gerência geral da unidade, implementando mudanças, ouvindo os funcionários, tratando todos com um respeito, que nunca tínhamos visto vindo da alta cúpula. Ele me chamou para uma conversa em particular, alguns dias depois, na antiga sala do Sr. Oliveira, agora limpa e arejada. Mariana. Ele começou, formalmente, mas com o mesmo olhar gentil de sempre, o que me deixava ainda mais confusa. Eu analisei seu desempenho nos últimos anos, suas avaliações, seus cursos complementares e, claro, minhas próprias observações. Como Carlinhos, você é mais do que qualificada. A vaga de gerente desta loja está aberta, e eu gostaria de oferecê-la a você. Fiquei sem palavras. Gerente, meu sonho, sendo oferecido a mim pelo dono da empresa, o homem que se passara por meu amigo e que agora dizia estar apaixonado por mim, era real ou mais um tipo de teste? Carlos, comecei, a confusão ainda evidente em minha voz, meu coração batendo forte. Isso é demais. Eu não sei o que dizer. Eu agradeço, mas diga que aceita. Ele sorriu, um sorriso genuíno, sem a timidez de antes, mas com uma ponta de esperança. Você merece, Mariana, pelo seu mérito, por sua capacidade, por sua resiliência, não por qualquer outra coisa. Eu vi seu potencial desde o primeiro dia. E quanto a nós? Perguntei, o coração na mão, a pergunta que não queria calar. O que você disse sobre seus sentimentos? Ele se levantou e caminhou até mim, parando a uma distância respeitosa. Pegou minhas mãos com delicadeza, e o toque era quente, familiar. Mariana, eu sei que te devo muitas desculpas pela forma como tudo aconteceu, pelo disfarce, pela mentira inicial. Mas meus sentimentos por você são a coisa mais real e inesperada que senti em muito tempo. Eu não estava jogando com você. Eu estava, de certa forma, me encontrando, e acabei encontrando você no processo. Se você puder me dar uma chance, apenas uma chance de te provar que o Carlos Vasconcelos pode ser tão bom amigo, e quem sabe algo mais, quanto o Carlinhos foi, eu ficaria muito feliz. Olhei em seus olhos. Vi a esperança, o medo da rejeição e uma profundidade de sentimento que me tocou de uma forma que eu não esperava. Lembrei-me de todos os momentos bons, das risadas na copa, do apoio incondicional, da sensação de não estar sozinha mesmo nos piores dias. Ele estivera lá por mim, de uma forma ou de outra, mesmo antes de eu saber quem ele era. Ele me defendeu, me protegeu, e agora me oferecia não só o emprego dos meus sonhos, mas também seu coração. Um sorriso lento, hesitante, se formou em meus lábios. Eu aceito a gerência, Sr. Vasconcelos. Brinquei. E ele riu, um som aliviado. E quanto ao Carlos, acho que ele merece uma chance de me levar para tomar um café, como amigos para começar, e para que ele me explique muitas coisas. O alívio e a felicidade em seu rosto foram a resposta que eu precisava. Aquele dia, que começou com a mais profunda humilhação e medo, terminou com uma promessa de futuro, um futuro que eu nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, poderia ter imaginado. A vida, às vezes, escreve roteiros mais surpreendentes do que qualquer ficção. E o meu, ao que tudo indicava, estava apenas começando, com um novo cargo, uma nova perspectiva e talvez, quem sabe, um novo amor, nascido de uma amizade improvável no corredor caótico de uma loja de departamento. O coração dele, que ele dizia já ser meu, estava prestes a encontrar o caminho para conquistar o meu de vez, se eu permitisse. E pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que podia permitir. Obrigada por assistir essa história até o final. Deixe nos comentários o que você achou, qual a sua parte preferida, e não deixe de curtir o vídeo, nos seguir e ativar o sininho para não perder os vídeos com as próximas histórias. Até mais!